Antes da... Só então descobri que os meus pais controlam. Eles alternavam livremente os recursos para assim arranjar as... Eu estudei até cuspir sangue. No final, os meus resultados foram... Eu só pude usar os resultados e escolheram... Antes de acabar esta vida, os pais olharam friamente. Tu nasceste para servir o teu poder morrer no lugar dele. Quando abri os olhos novamente, voltei para ver Chen Juan. Quanta certeza tens neste simulado? Ao abrir os olhos, vi o olhar. Depois de um momento, agora era um mês antes do Gale terminar assim que cheguei a casa. Imediatamente, enquanto meu irmão Auran, cruzadas, ao lado, com o rosto cheio de carinho. A cena idêntica fez me recordar a vida do pai. Em seguida, o pai fez-me uma pergunta hipotética. Se podias trocar os resultados naquela altura, pensando que Ais e o irmão assente com a cabeça. Esta decisão acabou por esmagar a minha vida no... O irmão usou os meus resultados para entrar persona de G. Entrou no mundo do entretenimento, tornando-se um conhecido prodígio. Os pais não me deram dinheiro, de pouco mais, e entrar numa universidade obscura e com esforço incansável. Estudei mestrado, adicionando mais um halo de glória a ele. Desisti completamente. Tive de admitir que eu era uma pessoa para quem esforço com sucesso, enquanto eu fui arranjado pelos... Iriam casar-me com uma dona de mas com algum dinheiro. E ela era divorciada. E partir para longe. Os pais pedindo-me para trocar desde que trocas com não te forçaremos a casar. No futuro, podes viver como na altura. Achei os pensamentos de uma troca. Por isso respondi casual. Inesperadamente, a minha vida entrou em contagem decrescente. Enquanto o irmão, que devia estar, e entrou no casamento com a esposa da família, olhei para nos pulsos de ambos. Ponto vermelho não era uma marca de nascer, mas um símbolo marcado pelos a sonhar. O pai está a perguntar. A mão do pai agitou-se enfrentando novamente a mesma vez. Desta vez escolhi novamente poder entrar. O meu filho é fantástico. O pai mostrou o mesmo. Depois, com um brilho no olhar, perguntou-me. Supõe que há uma outra do que aceitarias. O irmão é um gênio. É certamente. Mesmo que eu pudesse trocar tua hipotética. Diz depressa que o pai apressou-me. Do teu pai. Só assim o corpo dele pode melhorar. Quantas vezes, por causa dessa frase, eu segui a vontade do pai. No final, isso custou-me a vida e ao irmão. O meu irmão, sempre com uma aparência arrogante, nem olhou para mim e soltou. Só esforçar-te dobro se não és inteligente. Não penses em o irmão, tal como eu não sabia da existência dos... Ele pensava como os outros que eram G. E eu um idiota. Ao ouvir a resposta, encolhe os ombros e sorri. Então eu não pode ser. A reação do pai é apenas uma pergunta. Por que é que nem queres aceitar? Muito mal educado. Não foi fácil criar, nem consegues dizer uma palavra para... Além disso, os teus resultados... O teu irmão está a trocar. Como podes não... Olhei inocentemente. Foi o irmão quem recusou diante do... O pai perdeu a raiva. Foi até ele e disse suavemente. Essa é a vontade do... Aceita pelo pai. Está bem, meu chato. O irmão virou a cabeça e continuou a jogar. O pai seguiu ansiosamente o olhar dele, vendo-o tão desesperado. Lembrei-me de algo da vida anterior. Ouvi os pais a discutir. Só executa o pedido do hospedeiro se uma das partes, a troca não se realiza. Neste caso, o hospedeiro pode escolher, mas será punido pelo sistema. Na vida anterior, pai. Ele nunca usou a execução forçada. Desta vez quero ver. Quais são as consequências? Logo, o irmão, para poder, seguiu a vontade dos pais e concordou. Os pais montaram o foco. O teu irmão concordou. Dados do Gale, abanei a cabeça. O irmão, uma pessoa deve ter integridade. Mesmo que seja por quero esforçar-me, não ser um lobo ingrato. O pai empurrou o meu ombro, com sobrancelhas franzidas. Teu irmão aceita alegremente. Diz depressa que aceita. Caiu. Sofá. Neste instante, se apertar, o foco fisou-se no ar à minha frente. Como se... que nós não... No segundo seguinte, o dele me... Adivinhei ousadamente. Provavelmente o que não se pode forçar a pá era por si como esperado. O pai olhou-me e parou de falar. Também não veio aqui. O pai, como também não falava com os outros. Esta situação durou. Concluí que o sistema o tinha... Suspirei aliviado. Ao pequeno... No meu prato havia um ovo cozido. Este tratamento geralmente era... Eu próprio descasquei um ovo e comi. Não comi o embrulhado. A mãe abriu e ovo com gema mole. Acabar calmo quente. A mãe sabe que... Disse calmamente. Eu só gosto da clara. A mãe pareceu ignorei-a e continuei a comer. Ela quis dizer para o pequeno. No momento em que peguei na mochila. Que foste? Só comeste 3 minutos. Olhei-o friamente. Eu sempre como O casal estava... Pensavam que os meus hábitos eram... Que também comia durante meia... Vendo-me a calçar os sapatos. A mãe leva-te a... Pensei um segundo. Carro. Ao meu ouvido veio a voz da mãe. Ai, por que acordaste tão cedo hoje? Não abri os olhos. Estás a mentir. Carro ainda... Enquanto esperava pelo autocarro. Palavras em... Se não acreditas, pergunta ao tio. Quem é o tio Mo? A mãe perguntou. Não sei se ele se sentia culpado. Por me ter dado pouca... Ou talvez estivesse... Que razão encontrar? Ele não falou durante todo o caminho. Ao chegar à porta da... E a porta... Até a porta... Sabes onde fica a minha sala? A mãe ficou nova com um olhar confuso. Não olhei mais para ele. Chen Juan. Por mais maus que os pais são as pessoas, o teu pai tem saúde. Qualquer desejo que ele tenha. Tente de qualquer forma. É só dizer algumas. Não te cansa. Como esperado, ela disse. Apertei com força, com voz baixa e calma. Perguntada sempre. Qualquer um se cansa. Quero muito saber. Por que é que o pai insiste em me fazer trocar coisas, desde o ensino básico até agora, por mês? Será que isso pode realmente ser realizado? Quando me virei, vi o rosto pálido da mãe. Claro que não é possível. O teu pai só gosta demais. Isso não é um bom hábito. Pensar demasiado pode levar. Por isso não devo se der aí. Levá-lo ao médico. Não me faças mentir. Os resultados do último quadro de... O primeiro lugar. Ainda era o meu irmão Auran. Enquanto meu nome ainda não aparecia. Isto porque antes deste exame, eu tinha prometido ao pai que trocaria o seu desta vez. Novamente, como ele nesse dia viu o irmão atualizar o DOI, receberam centenas de milhares de... Quando lhe perguntaram o segredo de estudo. Uma coisa... Ainda precisa de... Todos suspiraram. Pessoa... Sim. Graças à identidade, tudo entre os meus recursos e os pais não podiam trocar. Ele gradualmente revelou o lado, piadas mas todos tinham filtro de primeiro, por isso, mesmo que cometesse, as pessoas achavam que era para efeito pós. Não só não culpar, como elogio. Ao ver novamente este, assente silenciosamente, ajo quanto mais alto voa, mais dolorosa é a... Nesse dia, os pais vieram pessoalmente com sorrisos gentis para mim. Chen, vamos para... Hoje a mãe fez o teu prato favorito. Isto era para me persuadir a trocar os seus... Abanei a cabeça. Já me inscrevi para ficar até o fim do Gale Call. Não vou deixar inscrever-te no internato. O pai gritou. E veio. Conveniente. Também alivia o fardo dos pais. Isso não pode ser. Eu não concordo. Ora.
Quero os resultados. Deixo de ficar no internato. Não troco. Lá, ele deu-me uma bofetada pelo diretor, que correu imediatamente e me discutindo com o pai, acusando o pai de não dever usar violência. Afastei-me silenciosamente. Vitória. O incidente tornou-se muito grave. O irmão já era. Pessoas prestavam. Por acaso, alguém gravou a conversa e publicou na internet, causando uma questionaram a veracidade, mas sem provas. Por outro lado, o favoritismo dos pais pelo irmão foi transmitido em vários programas, questionando por que os pais favoreciam, questionando por que o irmão. Pouco depois vi preto e primeiro, trocar resultado pela minha. Segundo, os pais propuseram trocar os meus celulares. É por preocupação com ele, não por Mikal. Abandonarei voluntariamente o direito. Esta declaração colocou o nome dele. Primeiro, os pais publicaram o vídeo. Os apoiantes dele disseram. Eles usariam os resultados do Gale para ver todas as vozes que o questionavam. Ao fim, continuei a estudar dia no tempo enfrentando a mesma prova da vida anterior. As respostas eram claras. Respostas de. Apostei. Troca dos nossos resultados. A saída da escola. Entrevistando alunos. Tensões. Quando perguntado se a prova era de não sei se é de qualquer forma, acabei em meio. Os jornalistas viram. Colocaram o microfone à minha frente. Está tudo bem. Ouviram-se risos à volta. É assim com os maus alunos. Nem conseguem perceber a dificuldade da. Enquanto meu pai, ao longe, mostrou um sorriso de alívio. No dia em que saí, antes da hora, estavam a conversar com. Sim. Pontos no último, todos dizem. Foi menor, por isso a nota final dele. Tem grande probabilidade de o irmão mais novo, ele não é talhado para isso. No simulado só teve 300. Obrigado pela preocupação de todos. Ficamos, pelo menos com base em recompensa. O favoritismo de que é porque o nosso filho mais velho é que as pessoas acham que, na verdade, damos mais atenção ao. Diante disso, os internautas disseram que a mãe falou imediatamente. Neste exame, recompensa Mulo com uma casa. Ele escolhe onde quis. O pai deu-lhe uma cotovelada, avisando com o olhar. Pressão. Se o irmão não atingisse, trocaria comigo. Os pais esfregaram, apontaram a câmera para o computador, preparando-se para revelar. O irmão estava calmo como recostado no sofá primeiro do irmão para ver se atingiu ali. A câmera moveu-se. Pareceu imediatamente. Ciências. A mesma nota da. A mãe e o pai olharam um para o com um sorriso significativo. A câmera não captava. Só a nota. Os comentários dos internautas. Ainda estável como estável a com esta nota. Até estudando. Não admira que ele possa palavras. A mãe do irmão inseriu imediatamente para criar suspense. Escondeu a zona da. Revelando aos poucos. Começando pelos. Apareceu o primeiro dígito. Taros. O irmão ergueu a sobrancelha. Disse languidamente. Vendo isso, os pais pararam de vir. Revelaram diretamente. 320. O número claro congelou o sorriso dos comentários explicar. Ou, agora perdeu a herança. Só faltou um ponto. Por que o streamer não fala? Não penses em. Milhões de internautas estão de olho. O pai não acreditava. Inseriu o número várias vezes para ver. O irmão percebeu que algo estava errado. Aproximou-se arrogantemente. Afastou a mãe para ver pessoal. Ao primeiro olhar. Impossível. Exijo ver a prova. Múltipla escolha de. Perguntei. O irmão ficou com. A prova já acabou. Quem se lembra de tudo isso? Não eras tu que dizias ter memória fotográfica. Eu tinha estudado a prova. A base dele era. Escolhia sempre errado. E gostava de escolher e mandou me calar. Tema da redação. Tema. Sem exceção, o computador. Não te lembras da múltipla escolha. Não te esqueceste da. Até um mau aluno. Como eu se lembra do conteúdo. Se nem isso consegue. Memória fotográfica. O irmão não conseguiu responder. Furioso. Esticou. Verificar as notas. Os pais tiveram de prometer primeiro. Depois de o acalmarem, o pai veio na minha direção furioso. O que se passa contigo? Tão poucos? Normalmente não te saía sem nota. Criamos-te em vão. Olhei-os confuso. Eu normalmente tiro estes pontos. Quem se saiu mal não fui eu. Foi o irmão. Mas evitar. Pergunte. Assente calmamente. Sim, porque tive problemas de estômago. Só escrevi um pouco. Uma coisa inútil. Depois de o pai me voltou a consolar o irmão. Ainda podemos repetir o ano. Deixa o irmão mais novo repetidamente. Desculpa. Eu não vou repetir. Tá. O que vais conseguir sim, com esta nota, só podes entrar em universidade. As propinas são caras. Se quiseres ir, eu não vou para a universidade medíocre. Só tirei um ponto a mais que o que tens para te não vais para a medíocre. Que universidade queres então? Vou estudar no o professor disse. E deu. Há universidades que me aceitarão. Os pais ficaram boquiabertos quando estava no o professor sugeriu. E eu fui. Turma foi um raio de eu tirar e me sair mal nas grandes. Por isso sugeriu-me. Se me saísse mal no Gale Cal, na vida anterior, não segui o conselho. Desta vez, alguém nascedor para o pai e o alto. Mesmo que entres, de que consegues. Digo-te que não tens outro. Tens de repetir o ano com teu e não faz mal. O diretor de ele empresta-me o dinheiro. Achas que não me atrevo? Não há nada que eu não. Já sou maior, podem prender-me. O pai correu e se hoje te atreveres, quebro-te as pernas. Apontando o dedo para o meu nariz, tu nasceste para servir sem ele. Rime friamente. Finalmente. O que tem de mal admitir? Nós simplesmente não te amamos. Nasceste para acompanhar. Faz o que ele faz. Não tens escolha. Ótimo. Que já tinha escondido no câmara da lá. Todos ouviram. Eu vivo numa casa tão pais não tenho necessidade de ficar a Peguei na bagagem que já e saí diretamente desta. O pai ainda tentou perseguir-me, mas desmaiou de repente. O médico que podia doar-lhe a dula era o irmão. Diante desta calamidade. Tudo por tua causa. Porque a pessoa compatível comigo não és tu. Na verdade é. Mas esqueceste. Quando éramos pequenos, o irmão não tinha. Mas eu tirei primeiro. Perguntaste. Constituição física. Sorri. Tudo mal começou. Desfruta lentamente. Depois de ir para o estrangeiro, foi o financeiro. Por causa daquela, a minha conta ganhou mais de oportunidade. Criei uma conta de viagens, estudando no estrangeiro, enquanto todos conheciam a minha em cada live. Generosa. Esse dinheiro, mais o rendimento de cada live, era suficiente para 4 anos depois, fui formalmente admitido na escola. Nestes anos, ganhei na altura. Com amigos fundei uma pequena empresa, especializada em projetos de turismo. A escola tinha um plano de apoio. O nosso projeto recebeu apoio. A minha vida melhorava cada vez mais. De repente, um especial. Especificando que eu liderasse o. Olhei para a lista de nomes. Vi os nomes deles que são mesmo como cada. Fugi para tão longe e não consigo livrar. Não aceitei o pedido. Inesperadamente, a mãe insistiu em pedindo que eu li quando eu estava no primeiro ano de mestrado. Olhando para o pulso livre. 3 meses antes, o ponto vermelho no pulso. Na altura suspeitei que aquela pessoa com esta curiosidade.
Aceitei o pedido. Quando cheguei ao aeroporto, quase incrédulo, um idoso de cabelo branco era minha mãe. Ela tinha apenas 48, mas a super parecia uma pessoa de 78. Ao ver-me, os olhos encheram de ar. Finalmente, ela veio para me apertar. Levantei a mão para coçar o nariz e ela retirou a mão e fui profissional. Baixei a cabeça e expliquei o limite. Ela seguiu me entorpecendo com o olhar vazio, como se estivesse perdido. Notei que o pé direito dela andava a mancar. Os dedos tinham muitos calos, como de quem faz trabalho pesado. Embora a empresa dela era fácil ganhar 1 ou 2 milhões por como podia ter, e as roupas eram velhas e gastas. Não vais perguntar por que o teu pai o touco. Se quiseres dizer, a mãe suspirou profundamente. Tchê, nestes anos, fiz emote sofrer. Eu sei. Por isso, mesmo que ela pareceu magoada, como se tivesse comido. O teu irmão não aceitou o teu pai só pode manter-se com medicamento. Esperou muitos anos. Morreu no mês. Quis ver-te pediu-me para te pedir desculpa. Achei ridículo. A mãe piscou os olhos e suspirou, mas arrependeu-se de ter favorecido tanto teu irmão, trocando o que era teu para ele. Ao ouvir isto, cansei-me, telefonei imediatamente e fazer o resto do processo. E fui-me embora primeiro. Tens a obrigação de me sustentar. A cauda da raposa. Que arrependimento. Que despertar. Tudo tinha Afastei a mão e parte sem olhar para trás. Muito tempo depois, o verdadeiro destino o irmão realmente não mas foi forçado pela mãe. Depois de doar, sentiu o corpo e exigiu ainda mais da família. Não foi para a universidade. Os pais gastaram dinheiro para o ajudar, mas como era o beneficiário muitos internautas não aceitaram. Assim que ele aparecia, o irmão tinha mau jeito. Não aguentava a rede. Cada vez que discutia, a live era frequente. O caminho de se tornar famoso, a mãe arranjou-lhe um lugar na empresa, querendo que aprendesse a gerir os mas em menos de 1 ano, ele arruinou a empresa. A mãe não só faliu, a família de vez teve de sair daqui e ir viver numa casa autoconstruída. O irmão não aguentava o sofrimento, ficava em casa sem que mimavam. No final, o irmão entrava entediado. Sem dar por isso, viciou-se a velocidade dos pais que o irmão perdia. Por todo, mas as dívidas do irmão eram agiotas. Os métodos de cobrança eram. Eles pensavam que seriam. O irmão original morreu depois de denunciarem a polícia. Esperaram 1 ano para. Descobriram que ele tinha sido vendido. O corpo foi destruído. A mente à beira do quando a polícia o encontrou. Ele tinha morrido já, sem sequer uma peça de roupa. Por isso abandonou a mãe, tornando-se uma pessoa solitária, sem nada. Depois de ouvir o relato do velho, fiquei com uma dúvida na mente, já que o pai amava. Então, troca por esta dúvida. 2 anos depois, quando dei à luz, pode ser esclarecida. Assim que os gêmeos, uma voz mecânica soou na minha mente. Bem-vindo ao sistema de. Este sistema serve apenas família GD. Pode, com o consentimento do gênio, trocar vários recursos entre os para alcançar melhor efeito. Note-se que o sistema tem apenas uma oportunidade e o hospedeiro pagará o preço.